Gravando. Gravando também. Pode ir, Mayara? Então, calma aí, Mayara, não vai ainda não. Deixa eu só tocar a vinheta aqui primeiro. O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Pronto, eu sou o Rodrigo Alves e essa é a série Bastidores do Vida de Jornalista, uma semana inteirinha com um mini episódio por dia, contando bastidores de podcasts de jornalismo, ou feitos por jornalistas, ou por não jornalistas, mas com uma pegada jornalística. Enfim, você entendeu, né? O fato é que essa semana tem vida todo santo dia. E agora sim, Mayara, pode ir. Oi, gente, eu sou Mayara, sou de Juazeiro, mas falo aqui de São Paulo. Olá, gente, eu sou Flávia e moro em Petrolina, no interior de Pernambuco. Eu sou Vitória Rezende, também sou aqui de Petrolina. Oi, gente, eu sou Júlia, aqui também de Petrolina, e juntas a gente faz o Deixe de Pantin. Mulheres sertanejas falando sobre tudo quanto é coisa. Esse é o divertidíssimo e seríssimo Deixe de Pantin. Já já você vai entender como é possível ser essas duas coisas ao mesmo tempo. Esse é o terceiro podcast aqui na série do Vida e já é a terceira temporada dessa série. Pode buscar aí no seu celular as levas anteriores. Nesse ano são só podcasts produzidos nas regiões Norte e Nordeste. Já teve o Afluente, no Amazonas, e o Malamanhadas, do Piauí. E até o fim da semana vai ter muito mais coisa boa aqui no Vida. Você que está aí ouvindo, eu te conheço, eu sei que você está com vários podcasts atrasados aí na fila para ouvir, né? Eu também tô, mas o Deixe de Pantin é um caso raríssimo de podcast que eu me sinto obrigado a apertar o play na hora que ele sai. Então eu tô absolutamente em dia, já ouvi todos os episódios e recomendo que você faça o mesmo. Se vira aí com a sua fila, você que lute. Deixa eu voltar para a Júlia, que ela vai explicar qual é a proposta dessa bagunça organizada. O nosso podcast ele vem com essa proposta de unir informação e entretenimento, né, com uma linguagem acessível. E os nossos episódios, eles são nesse formato de conversa de bar. Então, os temas, eles podem ser tanto de uma coisa aleatória que surge numa conversa de WhatsApp. Eu tô agora em completo estado de Jorge Versilo, sensível demais. Eu sou alguém que chora. Você às vezes não sabe cozinhar, mas você tem 2 braços, 2 mãos e você tem capacidade de lavar um prato. Eu odeio o LinkedIn. Podre. E eu espero que ninguém que, sei lá, tenha a possibilidade de me contratar um dia, ouça esse episódio. O que eu posso dizer aqui é que aos 40 anos eu espero continuar gostosa. Amiga, não precisa nem se esforçar, é só viver até os 40 já vai estar cumprido. Realmente, é só não morrer até lá. Sem dúvida. É difícil viver até os 40. Você já viu gostosa ter problema? Gostosa não tem problema. É verdade. Gostosas não sofrem. Ou um debate mais sério, né, sobre questões de gênero, raça e território. Essa questão do afeto, essa questão de gostar, de se dedicar a alguém, é atravessada por questões de gênero e principalmente por questões de raça. É importante que essas mulheres demonstrem sim afeto pelas pessoas que elas amam, que elas admiram, que elas convivem, enfim. Mas se você for parar para observar, é mais uma responsabilidade que ela toma posse, que não é obrigação dela, né? Até porque homens podem cuidar de si sozinhos, mas a construção dessa masculinidade tóxica vai afetar não só os homens com seu processo de afetividade consigo mesmo, como vai gerar mais atividades para as mulheres em volta desses homens. No final das contas, eu acho que o que é mais importante pra gente é sempre carregar a nossa vivência enquanto... Ah, meu Deus. Desculpa, Júlia, mas eu tive que manter esse grande momento. Esse é um episódio sobre bastidores. Nenhuma chance de eu cortar um bastidor desses. Mas beleza, voltando. No final do dia, acho que o mais importante pra gente é sempre carregar a nossa vivência enquanto mulheres sertanejas no nosso conteúdo. Boa, Júlia. E isso é a melhor coisa. É um podcast bem pessoal, bem autoral, que vai dos temas mais profundos, com um monte de informação, até aqueles episódios só pra jogar a conversa fora, e aí fica muito engraçado. Mas agora vamos pro momento Deixe de Pantin Origens.
Vitória, conta aí. Pois é, e fazer o Deixe de Pantin é um sonho antigo. A gente decidiu que ia fazer um podcast lá em 2018, na faculdade. Nós nos conhecemos na faculdade de jornalismo. E era um grupo grande de pessoas. Nós éramos cerca de 10 pessoas para fazer um podcast. E aí, Maiara se mudou para São Paulo nesse meio tempo. E a gente decidiu que não dava para fazer um podcast com uma pessoa morando longe. Até que um ano depois, a gente se reuniu, dessa vez um grupo menor de pessoas. E a gente decidiu fazer o podcast, né? E à distância, porque tinha a questão de Maiara estar morando em São Paulo e tinha todas as dificuldades ali impostas pela pandemia, da gente não poder se encontrar, enfim. E aí nasceu o Deixe Pantin em agosto de 2020. A gente lançou aí o nosso episódio piloto. Oi, galera. Esse é o Deixe Pantin, um podcast independente produzido por sertanejas curiosas, inventivas e desenroladas. E esse é o nosso episódio piloto. A gente vai se apresentar e contar um pouquinho sobre como surgiu esse podcast. Começou tudo como uma brincadeira mesmo, né? A gente fazia ali, mas a gente não imaginava aonde o podcast Deixe de Pantin ia levar a gente não imaginava o tanto de gente legal, tanta gente bacana e tanta troca de experiência que a gente ia ter nesse meio tempo, né? Agora a farra se estendeu pro Telegram, com um grupo pros apoiadores. Elas lançaram recentemente a campanha de financiamento no Catarse, porque, né? Um podcast feito de maneira independente, sem um centavo, com muito suor, mas também com muita vontade de produzir um conteúdo que tenha a nossa cara, que tenha nosso jeito e que tenha nosso sotaque. Muito bem, mas eu quero saber dos bastidores das histórias que ninguém conhece. Vou chamar a Flávia para contar. A Flávia, se você viu a live de aniversário do Vida até o fim, você conhece a Flávia. Ela fez até dancinha de TikTok, mas tudo bem, isso é outra história. Flávia, o que é que tem aí de bastidor pra gente saber? Tem erro técnico e tem barraca e confusão. Pronto, melhor impossível, é disso que o povo gosta. Tá começando mais um Casos de Família no Vida de Jornalista. Daqui em diante é Cristina Rocha que apresenta esse episódio. Opa, boa tarde, pessoal. Começando mais um Caso de Família, o seu programa da tarde. Olha o tema, hein? Começa com B. Barraqueira é quem monta barraca. Eu só não levo desaforo pra casa. É o tema de hoje, Anaí. Tudo bem, Anaí? Porque o que acontece? No último episódio da primeira temporada, que é o episódio do show que foi adiado, a gente simplesmente teve que gravar 2 vezes. Gente, o programa nem começou ainda. Porque a gente sempre se divide em quem vai produzir cada pauta pra gente poder se organizar melhor. E nessa pauta específica, assim, eu acho que a gente meio que todo mundo ficou de fazer um pedaço da pauta, porque todas nós íamos participar desse episódio juntas. E acabou que ficou um grande Frankenstein. E aí esse foi o erro técnico e que depois virou num conflito. Porque quando a gente foi gravar, a gente tinha planejado deixar um espaço só para os ouvintes trazerem seus dilemas e a gente dar os conselhos e etc. É um direito que você tem, ninguém tem nada a ver com isso. E aí a gente foi gravar na extrema tranquilidade, gravou o episódio quase todo. E quando chegou nessa parte específica de botar o áudio dos ouvintes... Me conte tudo, não escuta nada. Eu acho que foi Vicky, mas Maiara acha que foi ela. Por isso que a gente tá ouvindo os dois lados, exatamente por causa disso. Cristina, posso te falar? Pode. Falou sobre não achar que aquele negócio ia se encaixar no episódio, porque a gente já tinha falado sobre outras coisas e não tinha nada a ver a gente botar ouvinte, e a gente ficou naquele conflito, bota ou não bota ouvinte. Meu pai do céu. Enfim, a gravação se dividiu entre pessoas que queriam colocar o áudio dos ouvintes e quem achava que não ia se encaixar. E também tinha aquela de, se fosse pra você falar que não acha que se encaixa, tivesse falado antes, porque a gente tá aqui gravando e... A plateia toda está furiosa. Não vai sair o episódio. E ela já falou que não sai. Se ela não sai por bem, ela vai sair por mal. Porque depois disso eu também falei que não ia gravar mais. Uia! Porque eu já estava sem paciência, já estava sem... Porque uma pessoa dessa, gente, ela não é normal, me desculpa. Enfim, né? Aquelas coisas. E aí todo mundo também falou, também não quero gravar mais. E aí todo mundo saiu, ninguém deu boa noite. Uma coisa puxa a outra, você vê como é que é. É aquilo que eu te falei. E é isso. Aí depois vi que falou, gente, eu vou fazer a pauta só eu. E ela fez. E ela deixou o quadro dos ouvintes. E já que a gente tá falando em ouvinte, né, pra encerrar esse último episódio da primeira temporada, alguns ouvintes mandaram uns áudios pra gente, né? Tem uma pessoa que tem um tempo que tá, no caso eu acho que tá, né, talvez esteja dando em cima de mim.
Bom, e como Cristina Rocha ensinou que é bom ouvir todos os lados, tá faltando ouvir a Mayara para completar o elenco. Diz aí, Mayara. Esse episódio é bem marcante pra gente, porque primeiro que eu acho que a gente nunca tinha passado por uma situação de se chatear durante uma gravação e a gente ficou muito chateada uma com a outra. E para além do podcast, nós somos também amigas, né? Nós temos uma relação pessoal, de amizade. E aí a gente ficou bastante chateada no sentido de, eu não quero magoar minha amiga, talvez eu tenha sido um pouco grossa e a gente tenha se desentendido de uma forma estranha, que, tipo assim, foi além do profissional, entendeu? Nesse dia a gente acabou misturando meio que tudo, mas eu acredito que seja porque a gente estava muito cansada do dia a dia e eu acho que a gente percebeu uma coisa também, né? Que quando vamos gravar os nossos episódios, a gente precisa também estar bem para que o resultado seja bom. Hoje a gente dá risada, mas no dia a gente ficou bastante chateada. E não foi assim A ou B que ficou chateada, sabe? Todo mundo ficou. Todo mundo ficou bastante chateada, Mas a gente conversou depois, nos resolvemos, né? A gente fez a pauta certinho. Como o Flávio falou, foi um pouquinho de desorganização com relação à pauta. E também foi um pouquinho de barraco, né, lá na hora, mas no fim das contas deu tudo certo, conseguimos entregar o episódio, um episódio super legal, e muitos outros vieram depois disso. Sim, o arrependimento maior é que eu não salvei os áudios, porque o Craig gravou toda a discussão e eu não salvei, mas tudo bem também. Ainda bem. O último comentário é que, desde o primeiro episódio, o piloto que a gente publicou, a gente sabia que um dia isso ia acontecer, porque 4 mulheres muito tagarelas e com opiniões, né, sempre se posicionam. Uma hora a gente ia ter uma discussão aqui e acolá. Mas deu tudo certo e estamos aí com o nosso podcast lindíssimo. É isso. É isto. Pronto, chicas. Pronto. Pode parar? Parei aqui. Pronto. Obrigado demais, Flávia, Mayara, Júlia, Vitória. Você que tá aí ouvindo, ouça o Deixe de Pantin. Segue lá nas redes sociais. É Deixe de Pantin _ no Twitter e Deixe de Pantin Cast no Instagram. Se você puder, apoia mensalmente, procura os planos lá no Catarse, aproveita que você vai estar por lá, procura os do Vida também. E hoje você ouviu áudios naturalmente do SBT, obrigado aí a Cristina Rocha, que nem sabe que participou desse episódio. Mas eu posso fazer uma pergunta bem sincera? Pode. O que você pretende fazer depois dessa gravação aqui? Pretendo editar o próximo, né, Cristina? Porque a série continua, é um episódio por dia, ainda tem mais podcast pra gente conhecer. Um beijo, um abraço e até amanhã.